E aí, vamos começar do começo, Vamos. que tem que ter. Tem uma regra. Sério, tem regra? Pra quem tá Tem perdendo não, pode tempo. ficar à vontade, Não, tá? Não, nenhuma. Mas assim, pra galera que tá comendo mosca aí, que não te conhece, a gente falou Vamos que fazer uma você é linha um do dos tempo. fundadores da Vals. Quem não conhece a Vals, Não sei tem o que como, fazer, mas é. é uma grande marca de cerveja. Ainda daqui mais de pra Belo BH. Horizontino, tem que Sim. conhecer a Vals, né, gente? Pra galera que não é de BH também é possível que já conheça, né, gente? Mas enfim, uma cerveja premiadíssima daqui de BH e é fruto do trabalho da sua família, né? Isso. Veio da sua família. Você ama cerveja? gosto. Amo. Você bebe todo dia? Todo dia. Vamos beber comigo? Vamos Com começar a certeza, beber toda cerveja. hora. Eu acho que é muito interessante começar falando que todo mundo começa sempre classificando a minha história, a história da minha vida, da minha família, de maneira geral, no topo, né? Falando da cervejaria, da Vals, vendemos para a Ambev, nos tornamos sócios da Ambev, criamos muitos negócios. Mas eu gosto sempre de iniciar falando das frustrações primeiro. A gente é uma família de mais de 50 CNPJs diferentes que deram errado, que faliram, que acabaram, que sumiram. Então, talvez essa parte que deu certo, ela chame atenção. Não, e até dar certo também, né, Zé? Eu acho que são muitas quedas. Muitas. A gente mais teve insucesso do que sucesso. Então as pessoas falam assim, me dá uma dica de negócio, eu falo assim, ó, se for pra quebrar um negócio, eu sou quase que especialista. E tem algumas coisas boas, que eu sou um eterno aprendiz, que é de fazer alguns negócios que deram certo. E a Vals é um deles. Mas assim, sempre foi cerveja no ramo de bebida ou não? Não. Você foi tipo assim, eu tive uma empresa de call center. Porque tem essas coisas também. Não, eu comecei, e é engraçado falar isso, porque eu comecei empreendendo meio que sem saber o que eu estava fazendo. Meus pais iniciaram a jornada empreendedor, mas eu gosto de ir um pouquinho lá atrás na história. A história fica mais legal quando eu vou lá atrás, que eu falo dos meus avós. Uhum. Então, o meu avô, por parte de pai, ele era padeiro. Morava em Araxá, uma pequena cidade aqui de Minas Gerais, e ele falava assim, no meu sonho, eu ainda vou ter uma cervejaria. E quando ele contava isso, as pessoas riam da cara dele. Elas riam, porque seria a mesma coisa que numa entrevista que alguém virar pra você e falar assim, não, eu vou construir foguetes e a gente vai mandar pra Marte. Ter uma cervejaria à época era impossível, nós estamos falando de 70 anos atrás, um investimento muito alto. Meu avô era um simples padeiro de interior. De interior. E meu pai cresceu ouvindo aquilo na barriga, assim, no balcão. Minha avó, por parte de pai, ela era professora, então ela pôde dar uma educação um pouco mais privilegiada para o meu pai ali, por ser uma professora de ensino médio, sempre muito exigente. Meu pai, um aluno brilhante, que ele acabou ingressando na Universidade Federal de Minas Gerais, foi o primeiro lugar, cursou engenharia, depois foi o primeiro lugar de novo, cursou música, um gênio. Do lado da minha mãe, a história também ela se confunde um pouco com o empreendedorismo, porque meu avô, por parte de mãe, um avô paterno, ele era açougueiro. Então a minha mãe, ela cresceu aprendendo a ter que destrinchar um boi ali e fazer a venda do filé mignon e da picanha e ficar com as partes menos nobres do boi. Um saber fermentar o pão pra crescer, o outro pra fazer a carne. fazer a carne. Mas aí é que tá a história. E minha mãe, nessa família dela, ela tinha uma opção, porque minha avó era costureira, fazia vestido de noivas. Mas minha mãe que seguiu o lado da parte de açougue do meu avô. Quiseram o destino que era meu pai se conhecesse. Uhum. Os dois ali uniram. Você falou, pão, e carne. Pão e carne dá o quê, gente? Hambúrguer. Hambúrguer. Melhor que tem. Nascia nos anos 80 o Bang Bang Burger. Foi a maior rede de fast food de Minas Gerais. Se vocês não conheceram é porque vocês são jovens demais. O Bang Bang, quem tá aqui na sala... Não, eu acho que tinha um desenho. Tinha um desenho também, Era do coelhinho. Um coelhinho. Coelhinho. Isso. O Bang Não, Bang, eu lembrei. O Bang Bang foi a maior rede de fast food de Minas Gerais. E a gente fala assim, caramba, foi a maior rede, mas quebrou. Então a gente quebrou porque a gente não soube... Por que quebra, Zé? Porque... Já que era uma rede tão grande assim, por curiosidade mesmo. São muitos fatores para você quebrar uma empresa. O primeiro de todos é negligenciar o desenvolvimento. Então a gente negligenciou o desenvolvimento daquela época. Então Tipo o Bang Bang sabe Burger... que tá indo bem, o tá Bang dando Bang certo. Burger era o líder, ficou acomodado. O McDonald's veio, começou a investir, abriu loja, depois veio o Bob's, depois veio o Burger King, veio Girafas. Muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Mas eu diria sempre, quebra porque o empresário se apaixonou demais normalmente com a ideia e não focou na matemática. Então,
Todas as dicas de negócio, elas se baseiam por um princípio muito simples, que ele tem que ser sempre, além do trabalho, além de ter saúde, além de ter alegria, é o seguinte: você pode se apaixonar o tanto que for pela sua ideia, mas saiba a matemática do seu negócio. O pé no chão também, né? O racional aí com a ideia de que tá dando muito certo. É isso aí. Então a gente tem que ter isso. Então, assim, o Bang Bang, ele foi muito bom. Através dele, a gente teve várias coisas. Indústria de suco, indústria de panificação, indústria de manipulação de carnes. A cervejaria nasceu dessa época. Indústria de refrigerante. Tivemos balada, criação de frango. Que isso? É muita coisa Mas diferente. o que você acha que tinha que ser feito diferente, então, pra não quebrar, por exemplo? Se você tivesse a sua maturidade de hoje. Eu não acho que não teria quebrado. Eu acho que a gente entende o quebrar de uma forma ruim, mas na verdade foi um fluxo perfeito pra gente chegar até onde a gente está hoje. Então foi um processo que aconteceu. Uma trajetória, né? Que é como se você estivesse passando de fase, né? Pra passar de fase, você vai perdendo algumas camadas ali da sua armadura. Então a gente estava com uma armadura inicial, que era o Bang Bang, que foi perdendo algumas camadas e acrescentando outras. E hoje, olhando para trás, eu acho que isso empoderou a minha família de forma empreendedora a aceitar o destino como algo desafiador. Não significa que a gente vai estar bem hoje e que o nosso negócio vai arrebentar, porque não é essa a matemática. A matemática é um pouquinho mais cruel. E saber acompanhar a evolução. Né? E às vezes hoje, né, assim, uma Vals, uma marca consolidada, vocês venderam em 2015? Em 2015 vendendo pra Ambev. Se não tivesse passado por todo esse amadurecimento de comércio, vocês iam lidar de outra forma, eu acho também. Completamente. E vocês iam quebrar a Vals, por exemplo. Pode ser. Né? Pode ser. Pode ser. Inclusive, a gente já quase quebrou várias vezes, né? Jura? Muitas vezes. O quase quebrar, gente, ele não é dever muito ou pouco. Uma empresa quase sempre está devendo, tá, gente? Então, acostumem-se. Se você escolheu ser empreendedor, acostumem-se com essa ideia. Quase sempre você está devendo. Então, é preciso que a gente entenda isso como uma realidade. O quase quebrar ou não está no desistir de quem está à frente do negócio. Então, você pode rodar uma empresa endividada por 10, por 15, por 20 anos. E depois ela dá certo, porque você não desistiu.